Boa tarde, pessoal. Podem chegar para cá que ainda tem algumas cadeiras reservadas, tá? Para a gente podemos ocupar o espaço. Bom, pessoal, eu sou Gilmar Marques, sou professor universitário, sou coordenador de tecnologia e avaliação na área de inovação da FAPDEF, né? Mas a minha fala aqui hoje para vocês é falar um pouquinho sobre um foco geral das políticas públicas de inovação no Brasil e também falar um pouquinho daquilo que tem sido feito aqui no DF nos últimos tempos, tá? Eu começo exatamente com algumas perguntas aqui, e somente a primeira que eu vou ajudar vocês a responder, e as outras duas eu acredito que durante a fala nós vamos responder, né? Muitas das vezes nós somos questionados: o Estado tem que investir em política pública de inovação? A inovação, em alguns países do mundo, como o famoso Vale do Silício, é feito só com dinheiro privado? São questões interessantes que devem ser observadas, né? E que, na verdade, em lugar nenhum do mundo, a inovação ela é feita exclusivamente com recursos privados. A inovação, principalmente na sua fase inicial, ela sempre é feita com recursos públicos, né? Mas o que é uma política pública, né? Bom, primeira coisa, a política pública ela parte, né, de um problema, tá? Esse problema ele tem que ser um problema de ordem pública, ele tem que atingir muitas pessoas, né? E, além disso, uma política pública ela precisa de ter dois elementos fundamentais para que ela se caracterize como política pública. A primeira delas é a questão da intencionalidade, ou seja, o agente público, seja ele um gestor, né, um parlamentar, ou um ministro, um secretário de Estado, né, ele tem um presidente, o governador, né, ele tem que pensar que aquela política pública ela vai melhorar a condição de vida daquelas pessoas, seja de uma forma ou de outra. Pode ser na educação, pode ser no transporte público, né? Mas a ideia é que essa política pública ela tem também que apresentar uma resposta para o problema. Ou seja, não basta ter a intenção, não basta o problema existir, a política pública tem que ser capaz de oferecer, né, uma resposta para o problema. Bom, mas como o Brasil está em termos de inovação? O brasileiro é um povo criativo? Normalmente a resposta é sim, né? Que o brasileiro é um povo criativo. O Estado brasileiro investe em inovação? Investe. Nós vamos observar ao longo da minha fala que investe sim, tá? Não é pouco. Agora, se existe uma avaliação, né, para saber se esse investimento gera retorno, se ele gera os resultados esperados, nisso aí nós estamos errando e errando feio, tá? Então nós precisamos de fazer correções nesse processo, né? Bom, e aí tem essas perguntinhas, né? Qual é a posição do Brasil no ranking de inovação que é publicado pela Organização das Nações Unidas, né, pela ONU? Bom, nós estamos bem posicionados? Será que estamos, né? Sim ou não? O que vocês acham, né? O que nós estamos fazendo para melhorar isso? São perguntas que nós temos que fazer todos os dias para que a gente possa avaliar se essa política pública de inovação, que ela acontece no âmbito da União, no âmbito de estados e do Distrito Federal, de municípios, tá? Todo orçamento público tem algum recurso destinado à inovação. Como que esse recurso está sendo gasto é papel nosso também verificar, né? Bom, olha a nossa posição no ranking global de inovação.
o IGI, né? Em 2011, nós tínhamos uma posição relativamente confortável com o que aconteceu nos últimos 10 anos, né? Então, nós éramos 47º em 2011, chegamos a ser 70º em 2015 e fechamos 2021 na 57ª posição. Ou seja, ao longo de uma década, ao invés de nós melhorarmos, nós conseguimos piorar, né, 10 posições nesse ranking. Isso significa que nós temos que, no mínimo, repensar o que nós estamos fazendo, a forma, né, que nós estamos fazendo. Bom, esse ranking, ele tem aí a possibilidade de gerar comparações com outros países, né? Aí alguém pode perguntar, mas comparar com países desenvolvidos, né, seria algo, vamos dizer o seguinte, seria algo não muito correto, né? Mas eu penso que a gente tem que comparar sim com os melhores, até porque quando a gente fala em top 10 de inovação, se nós levarmos por um outro lado, de top 10 na economia global, nós estamos lá. Se nós estamos em poder econômico, por que nós não podemos estar, né, em termos de inovação? Então, nós teríamos que pensar nisso também. Será que nós estamos bem quando nós comparamos com os top 10 da inovação? Parece que não, né? Ou seja, o Brasil, neste ano de 2020 e 2021, nós estávamos no 62º, né? Se nós pegarmos aqui as 10 economias que estão aí no top 10, nós vamos observar que nós temos nações com PIB muito inferior ao nosso, né? Se nós pegarmos aqui, a gente tem PIB na nossa frente, Estados Unidos, Reino Unido, a Alemanha muito próximo da gente, Reino Unido também é muito próximo da gente. Os outros todos não estão nos top 10 das maiores economias do mundo, tá? Suécia e Suíça faz um jogo ali de primeiro e segundo lugar, né, que vem ao longo dos anos alternando. Um ano é Suécia, um ano é Suíça, né? E os outros países não encostam, né? A Alemanha, que é uma economia forte, uma economia pujante, né, um pouco maior do que a nossa, o Reino Unido um pouquinho maior do que a nossa, estão aí, ó, quarto, nono, estão confortáveis aí dentro desse top 10. A Alemanha, até muito pouco tempo atrás, tinha um posicionamento melhor, agora ela teve uma queda aí. Bom, mas vamos comparar com os nossos vizinhos, né? Vamos fazer aqui um ranking de América Latina e Caribe, que é a forma como as Nações Unidas divulgam esse ranking, né? Será que nós estamos bem nesse ranking? Quando nós comparamos esse top 5 da América Latina e Caribe e com o top 10 global, nós comemos a metade do queijo deles ali, não é? Ou seja, nós estamos mal, né? E quando nós falamos, vamos comparar Brasil com os nossos vizinhos aqui, América Latina e Caribe, será que nós estamos bem? Ora, Chile, México, Costa Rica estão na nossa frente, tá? Colômbia, encostado na gente, tá? Então, nós temos muito o que fazer para a gente sair dessa posição desconfortável. E essa posição desconfortável, ela só pode ser revertida se nós buscarmos, né, o desenvolvimento de políticas públicas que sejam desenvolvidas em consonância com que a sociedade almeja, que a sociedade precisa. E para isso o Estado, né, quando eu falo Estado, eu falo os agentes públicos que estão aí à frente das organizações de fomento do setor público, tem que se aproximar do mercado, tem que se aproximar
do empreendedorismo de uma forma geral, e inclusive mudando o perfil da forma de se ensinar, né, empreendedorismo no Brasil, e também a questão da inovação, ou seja, nós temos que fazer fomento de startups, temos que buscar essas startups nas comunidades, temos que fazer com que as pessoas que estão vivendo nas comunidades levantem os problemas da própria comunidade e, a partir daí, possa gerar as soluções ali para os problemas locais. E é nessa visão que as políticas públicas vão gerar impacto. Outra coisa importante, e que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é a questão de simplificação desses processos de acesso ao fomento. Tá? Porque alguns de vocês podem estar aí do outro lado pensando, bom, falar em buscar um fomento no setor público é fácil. O difícil é ir lá e sair com o contrato e com o recurso. Né? E depois tem uma outra parte mais difícil, prestar contas de acordo com as exigências, né, do setor público. Então, mas hoje a legislação já avançou muito, o que nós temos que cobrar do setor público é exatamente uma adequação daquela legislação ultrapassada à legislação que hoje é o que seria o norteador, né, desse processo de inovação. Bom, e quanto aos gastos de inovação? Será que nós gastamos bem? Será que nós gastamos muito com inovação? Até gastamos muito. Mas será que gastamos bem? Aí é essa outra pergunta que nós temos que fazer. Agora, gastar bem ou não no fomento à inovação tem que ter uma resposta que venha dos dois lados, ou seja, a resposta que vem do lado do empreendedor, que recebe o fomento, se ele recebeu o fomento adequado, no momento adequado, né? E do lado do Estado, se nós também fizemos o fomento no formato adequado, obedecendo os critérios, né, que hoje são norteadores desse processo de inovação. Aqui tem um gráfico, esse gráfico mostra aí, né, acho que bem umas 3 dezenas de países aí, e que mostra a evolução de 2014, 2018, né? Nós vamos observar que não muda muito. Quando a gente olha o que foi feito em 2018, o que foi feito em 2014, nós vamos observar que está tudo muito próximo, né? Olha, o primeiro ali que eu quero mostrar para vocês é o Brasil. Aonde nós estamos? O Brasil investe em torno de 1,2, 1,3 do PIB. Isso é pouco? Não, é muito dinheiro. Deveríamos investir mais? Sim. Temos que melhorar a qualidade do investimento? Sim. Tá? Agora vamos comparar com os nossos competidores. América do Norte, está ali Canadá e Estados Unidos. Por exemplo, nós temos orgulho da nossa Embraer, não temos? Quem são os competidores da nossa Embraer? É a empresa canadense, empresa americana. Então, se nós não avançarmos, a gente passa a ter problema, passa a ter dificuldade com esses competidores. Né? Aqui nós temos a Alemanha. Olha quanto a Alemanha investe, de 2,8 a 3,2 do PIB. Com um detalhe, tem regularidade no investimento. O nosso, daqui um pouquinho vocês vão ver que ano a gente investe, outro ano a gente não investe, e isso compromete, né, no médio e longo prazo, o resultado de um programa, de uma política pública de inovação. Aqui nós temos União Europeia, né, na média, e quando a gente fala de União Europeia, nós estamos falando de países do leste europeu, né, e países da Europa Central. Né? Aqui nós temos dois grandes competidores de inovação de duas nações, né, em termos de espaço territorial micro. Tá? Mas Israel compete na indústria de TI no mundo todo e muito bem. Inclusive, o atual primeiro-ministro de Israel é
um ex-investidor que criou uma startup, né, na área de tecnologia. Coreia do Sul. Hoje, quando nós saímos para comprar um carro ou nós estamos assistindo um comercial de televisão, a gente vê comercial de carros novos, modernos, vindos de onde? Quando você vai comprar um celular que você não compra o celular da Apple, qual que você vai comprar? A segunda opção. Tá? Então, nós temos que estar atentos com esses competidores. E se uma nação investe 3,8, 4, 5% do PIB, por que que uma nação que está entre as 10 economias mais fortes do mundo, que é o caso do Brasil, tem que investir 1,2, 1,3 e ainda sem regularidade? Tá? Japão, outro competidor fortíssimo do Brasil, né? Também que tem um investimento sempre acima de 3% do PIB, né? E tem um dos maiores PIBs do mundo. Bom, gastos das empresas com inovação. Aqui deixa a gente um pouquinho mais triste, tá? Por quê? A Pintec, que é uma pesquisa do IBGE, que ela procura se adaptar a essa pesquisa da Organização das Nações Unidas, né? Ela vem se adaptando, ela mostra aqui 4 setores, né? Setor de eletricidade e gás, ou seja, um setor que vem sempre em crise e sempre levando o cidadão a pagar cada vez mais caro por esses produtos. É um dos setores da economia brasileira, dos pesquisados é o que menos investe, mas nós temos outros também com uma série de problemas. O setor de serviço, que é onde está, né, as nossas startups, aonde estão os setores que vêm inovando cada vez mais, as fintechs, está lá, né, naquela linha superior, onde nós temos ali, em 2011, investiu 4,96% da ROL, da Receita Operacional Líquida, no período 2012-2014, 7,8%, e no período de 2015-2017, 5,79%. Essa irregularidade é um problema sério para a nossa economia, ou seja, nós temos empresas que têm recurso num período, no período seguinte não tem recurso para inovação. Isso representa um risco, por exemplo, para nossa estratégia de inovação aberta, ou seja, nós temos aí hoje jovens buscando criar soluções, sentindo que há espaço para resolver aquela dor que está acontecendo naquela empresa, porém aquela empresa não tem recurso para fomentar esse projeto, desenvolver esse projeto. E muitas das vezes não tem recurso próprio e também não sabe ou não concorda com a busca de um fomento no setor público. Tá? Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos que trabalhar agora no próximo ciclo. Né? Bom, mas como chegar ao IGI? Esse índice foi um índice criado, tipo alguns índices por aí que a gente só conhece o resultado e não temos a oportunidade de discutir como que ele é formado? Não, gente. O índice, ele é um índice bem possível de ser gerenciado, né? Aqui nós temos o que está acontecendo com o Brasil nos últimos anos. E aí nós não podemos usar a palavra gerenciamento, né? Por quê? Essa linha azul é a linha que nós temos ali o resultado dos insumos, né, para a inovação. Educação é um insumo para a inovação, gente? Não é? Pois é, então, observa. Ah, mas está ruim a educação. Está ruim, mas ainda é ascendente, né? Mas ali não está só a educação, ali está um conjunto de subíndices, né? Na linha de baixo, nós temos produtos de inovação. Ou seja, cada vez mais nós estamos gastando com insumos e gerando menos produto. Tá? Isso significa que nós temos um problema de ineficiência, né, com o nosso investimento de inovação. E essa ineficiência ela é decorrente de alguns subíndices, né, que eu vou mostrar eles aqui para vocês. Como que a gente chega, então, nesse IGI?
Para chegar no IGI, nós temos o conjunto de insumos, né, que são chamados insumos inputs do processo, né, e os output, que é o produto de inovação. O nosso conjunto de insumos de input, nós temos instituições, né, que aí é todo esse arcabouço de Estado, o INPI está ali dentro, né, a pessoa já sabe, quando eu falei INPI, já sabe qual é o problema, né? Capital humano e pesquisa está ali, e nós estamos até bem nesse quesito, né, mesmo com os problemas que nós temos. Infraestrutura, temos problemas sim, tá? Porque é muito comum você chegar para um agente público e ele falar assim para você. Essa semana nós ouvimos isso do ministro de Estado, inclusive, né? Todo mundo tem celular e todo mundo tem acesso à internet. Isso é verdade, gente? Não é verdade. Nem todo mundo tem um smartphone, às vezes até tem um celular ainda, mas tem um smartphone, e muito menos acesso à internet. E quando nós falamos em internet de qualidade, a conversa muda ainda mais. Ou seja, então a gente tem muitos problemas de infraestrutura para resolver. Acesso a laboratórios. Às vezes tem um laboratório de inovação do lado da sua casa e você não sabe que existe esse laboratório, tá? Então são cuidados que nós temos que ter nessa política pública, né? Sofisticação de mercado, sofisticação empresarial, principalmente a sofisticação empresarial, o Brasil está muito bem, tá? Mas nós temos os problemas de infraestrutura, temos um problema ainda da nossa educação, que não é uma educação que está voltada para desenvolver empreendedores, né? O que vem sendo trabalhado, mas de uma forma muito lenta, e isso tem que ser acelerado, né? Produtos de inovação, nós temos uma pequena quantidade de produtos que é mesmo de tecnologia de ponta. Nós ainda somos um país, né, exportador de commodities, e isso tem que ser mudado, e vai ser mudado exatamente por meio de inovação, né? Bom, como é que nós chegamos então a esse IGI? Ele é a média simples desses dois subíndices, né? Esses dois subíndices, eles ainda nos permitem fazer uma avaliação do nível de eficiência do nosso investimento em política pública. E aqui nós temos uma situação que mostra o quão desconfortável nós estamos nesse quesito inovação, nas nossas políticas públicas de inovação. Em 2011, o Brasil tinha um nível de eficiência de 0,92. Índice de Suíça, índice de Suécia, índice de Estados Unidos, índice de Canadá. 10 anos depois, nós estamos com 0,55, já tivemos pior, né? E a China, que era 0,33 em 2011, hoje é 0,92. Em 2011, a China não aparecia praticamente no ranking global de inovação. Mas, em uma década, eles fizeram o dever de casa e, a partir desse dever de casa, eles apresentam esse resultado aí hoje, tá? Isso, eu não estou dizendo aqui que nós temos que fazer, adotar o modelo chinês no Brasil. Não, não é isso, tá? Nós não temos que trazer a educação da China para cá, trazer os empreendedores da China para cá. Nós temos que mudar a nossa forma de trabalhar esse processo empreendedor, as políticas públicas de inovação, políticas públicas de educação, e a partir daí a gente formar, né, uma nova geração de empreendedores que vai fazer com o Brasil o que eles fizeram com a China. E também tem um detalhe, gente. Isso aí não é uma ação puramente de governo, tá? Então a gente tem que pensar que quando nós trabalhamos um modelo de inovação, ele é um modelo que vem da sociedade, ou seja, o Estado coloca a política pública, motiva as pessoas, dá as ferramentas e, a partir daí, os empreendimentos vêm e começa a reverter essa situação, que é o caso que aconteceu com a China. A China já tinha um grande laboratório. Vocês viram ali que Singapura aparece
no ranking, e Singapura aparece no ranking desde a criação do ranking. A China não aparecia, mas Singapura era o grande laboratório do lado. O que eles fizeram? Pegaram o modelo de Singapura e jogaram para dentro da China, ou seja, pegaram uma ilha e jogaram num país, né, com uma dimensão territorial gigantesca, uma população gigantesca, e fizeram resultado com isso. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Acho que não vai dar tempo, mas a ideia era que tivesse um tempinho no final para a gente debater um pouquinho como é que a sociedade vai buscar esse apoio, né, das políticas públicas de inovação, e como é que os agentes públicos, né, como que vocês pensam, né, que os agentes públicos devem agir para gerar esses resultados positivos para a sociedade. Todo objetivo de uma política pública é melhorar as condições de vida da sociedade. Se não for para isso, não justifica o investimento. Obrigado a todos.